tarde a todos, né? Primeiramente agradecer o convite aí do Fernando, dos patrocinadores do evento, mas o Fernando fala tudo praticamente da palestra, né? É questão da interoperabilidade, nós vamos chegar nesse ponto, né? Então a gente é parceiro CM, o Mater Dei já tem aí uma longa data com a CM, desde a parte do agendamento online, temos uma parceria muito forte com a Nestec também, com a Know-How também, então a gente vem surfando nesse ecossistema de inovação e aproveitando essas oportunidades, né, sempre vinculadas a retorno e outros pontos aí de eficiência, de assistência. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Falar um pouquinho do Mater Dei, eu acho que pouca gente conhece, né? O Mater Dei é uma rede de saúde de Minas Gerais, né? Nasceu em Belo Horizonte, um hospital 40 anos atrás. Hoje a gente tem 3 hospitais na região metropolitana, passando por um processo de IPO em 2021, construindo um hospital em Salvador, né? Tornando uma empresa a nível nacional, saindo do foco ali regionalizado de Belo Horizonte, e hoje a gente está com operação em outros estados. Vou passar um pouquinho para frente aqui. Mas a ideia é ser uma rede completa de saúde, né? Atender o paciente de ponta a ponta, alta complexidade, em todas as fases da vida, num viés muito de saúde, né? Não mais de doença. Então essa é a proposta principal do Mater Dei, tratar o paciente com toda a assistência necessária, com todo o carinho necessário. A gente sabe muito dessa questão da empatia, do acolhimento, né? Mas sempre também visando a questão da eficiência operacional, do retorno financeiro e etc. Então, o foco nosso é ter o paciente no centro de tudo, né? A gente sabe hoje uma reclamação grande de corpo clínico e outras áreas é aquele negócio, o médico vai preenchendo papel para poder resolver um problema de glosa, para evitar um tipo de problema que acontece no hospital interno, atender a JCI, atender a QMento, atender as acreditações, atender a qualidade, preencher dados estruturados para alimentar o BI, mas a jornada dele, no final das contas, também fica muito demorada. Então, isso é um desafio que todo mundo, acho que na área de saúde, está enfrentando hoje. A gente quer coletar dados, quer ter informação, quer alimentar o data lake, quer fazer estrutura, quer ser data-driven, a gente também tem que pensar nisso, né? O paciente tem que ser o foco. Então, a inteligência, a humanização, são os pilares do Mater Dei desde a sua fundação. O Dr. Salvador, o fundador, passava de quarto em quarto, né? Perguntando como o paciente estava. É um modo ainda que é muito discutido e pregado dentro do Mater Dei, esse contato com o paciente, a proximidade, essa empatia, né? E não tem como fazer isso tudo também sem tecnologia. Então, o nosso desafio hoje da TI, do Mater Dei, eu acho que todas as TIs, é atender o dia a dia, sustentar o negócio, além de tudo, ter uma posição muito inovadora frente às áreas de negócio, né? Garantir segurança, resiliência, disponibilidade, a gente sabe, não é um trabalho fácil. Então, a gente também evoluiu para alguns pontos que eu vou citar um pouquinho mais para frente, de como que a gente conseguiu estruturar também para poder buscar essas parcerias, ter essa questão do Open Innovation, e estar próximo de parceiros como CM, Nestec, Know-How, Tradinos, entre outros aí que a gente já tem contato e tem já coisa rodando, né, em produção. E a solidez também na questão de assistência, né? Então a premissa é sempre fazer bem feito, atender o paciente da primeira vez, ter o melhor tratamento possível para ele, a droga certa, na hora certa, no lugar certo. Então essa coisa muito, né, individualizada para cada paciente, da doença dele e tudo mais. Hoje falando um pouquinho da rede, né? Então a gente está em Belo Horizonte, eram 3 hospitais, construímos um hospital inaugurado em maio do ano passado em Salvador, então a porta de entrada na região norte. Adquirimos um outro hospital também em Feira de Santana, que é o EMEC. Temos um hospital na região norte, que é o Porto Dias, a uma hora da região norte. 2 hospitais em Uberlândia, Santa Clara, Santa Genoveva, um em Goiânia, que é o Prêmio, e 3 em Belo Horizonte e um em construção na região também dos hospitais ali, que é o Mater Dei Nova Lima. Então a gente conta hoje aí com mais ou menos 9.800, quase 10 mil médicos na rede e 10 mil colaboradores. Então a gente tem um desafio muito grande, né, da relação de, principalmente, segurança da informação, e de trazer processos concisos e seguros, mas muito preocupados com a jornada do médico, aquele ponto, né? 10 mil médicos acessando o ambiente. A gente tem um código de postura, você tem um 2FA, o cara quer laudar de casa, não consegue, porque não está com o índice atualizado. Então é desafios, eu acho que todo mundo vive o dia a dia nosso aí de TI, né? Mas sempre, igual eu falei, a preocupação é de trazer soluções inovadoras que consigam trazer essa sinergia de negócio e assistência. Os focos, né, os drivers hoje da TI, né, a gente ser centrado no paciente é uma coisa assim, imprescindível. A gente sabe que os projetos, todos os projetos, a gente tem um comitê de produtividade, um comitê de projetos de TI, os projetos passam por esse comitê, eles têm uma análise de retorno sobre investimento, de garantia assistencial, qual que é o benefício daquele projeto, isso é apurado por um comitê de produtividade trimestralmente,
Então a gente tem um foco muito grande na questão do paciente, mas sempre focado. Tem que ter foco na assistência, primeiramente, e depois também um retorno de eficiência operacional, porque o hospital também precisa dar lucro, não tem como fugir disso. A questão de ser data-driven, né? A MATD fez um movimento também em 2021 de adquirir uma empresa de dados, então uma empresa de Belo Horizonte chamava 3Data, que era focada em desenvolvimento preditivos, análise, data science em geral, né? Então a gente vê usando muito disso agora, a gente surfava muito nessa onda com outras soft-techs do mercado, e entendendo isso, o MATD fez esse movimento. Então a gente, para ter uma capilaridade forte mesmo no segmento de data science, foi um movimento de adquirir essa empresa que deu uma cadência maior nos projetos e acelerou muita coisa. Então a gente tem uns projetos agora de escala automatizadas, integrando ponto com a jornada para evitar hora extra, questão de modelos de remuneração com as mudanças do Fee for Service para Capitation, para diária global, pacote. Então a gente tem esse modelo preditivo baseado nesses terabytes de dados que a gente tinha lá de MV, né? A gente tem uns 10 hospitais MV rodando uma base única e um hospital TASI. Então os hospitais MV todos rodam na mesma base, e isso permitiu também ter esse volume de dados aí, muito do histórico do MATD, e agora ser alimentado também com novas tendências dos novos hospitais. A parte digital também, que é um foco grande do MATD, então a gente tem uma plataforma chamada Meu MATD, começando pela parte de jornadas cirúrgicas, então era trazer o empoderamento para o usuário, trazer a comodidade do médico, do paciente, agendar uma sala, fazer um onboarding médico lá, do novo médico, fazer todo o agendamento cirúrgico, também para demais jornadas aí também, trazendo essa digitalização e esse empoderamento para o usuário, para facilitar a vida do usuário. Então essa é a proposta do Digital Nox, focado ali na experiência do paciente, né, com indicadores medidos mensalmente, é o NPS, é o número de cirurgias, é o número de atendimentos, trimestralmente, para a gente corrigir o rumo também. A gente vê que o projeto não está indo bem, a gente tem que rever, trazer para a prancheta e ver o que está acontecendo. A parte de autodisponibilidade DR também é um investimento muito grande, né? Eu acho que todas as empresas de saúde, principalmente agora, de ter essa resiliência, ter essa questão de um disaster recovery, ter a capacidade ali de atender em qualquer momento, porque a gente sabe, o sistema cai, por N razões, a culpa é da TI, né, gente? Todo mundo sabe bem. O sistema cai 5 minutos, o NPS do mês foi ruim, TI. A gente sabe dos desafios e o papel nosso é prover o sistema funcionando, né? Igual eu falo, beleza, a culpa do NPS não é da TI. Mas o papel da TI é deixar o sistema ali disponível 24 horas por dia da melhor forma, performando bem, que são os desafios que a gente tem no dia a dia. E ter essa segurança também, se eu tiver um DR, um desastre, alguma coisa mais grave, eu conseguir ter essa resiliência de manter minha operação funcionando em outro site, né, redundante, com um RPO e um RPO aí, o mínimo possível, dentro das condições financeiras também. E a parte de segurança, né? Então, eu acho que todo mundo tem um desafio, não viu que o Flori passou aí agora, recentemente, né? Todo mundo do Multistape, né? Depois que viu nos últimos dias foi isso aí, daqui. Então, é uma preocupação constante. A gente está evoluindo cada dia mais ali na maturidade dos requisitos de segurança, do NIST, mas dentro da capacidade financeira também do hospital. A gente sabe que muitas vezes a gente tem restrições, cada hospital tem seu fluxo de caixa, tem seu momento, sua maturidade, mas a gente vem pregando um padrão de todas as unidades mínimo necessário antes de interligar um novo hospital, né, para a gente poder garantir essa disponibilidade e essa segurança do hospital. Então a gente tem um time de SOC, a gente tem o Blue Team, o Red Team, mas assim mesmo a gente sabe que é um risco que existe, que a gente tem que evoluir ao máximo, mas que não é uma coisa que a gente tem 100% de garantia. E o que na parte de transformação digital, novos projetos, o que aconteceu muito com a gente nessa vivência do meu MATD, os projetos de interoperabilidade, né, com a NoArma, Nestec? Cultural, então a gente sabe que tem um cultural muito forte, o cara falou, sempre fiz assim, vou mudar, vai dar trabalho, vou preencher o papel, vou fazer isso, fazer aquilo, outro formulário digital, mas o cultural sempre pegou muito. Então a gente focou muito, né, com um time, uma gerência de integração, com foco multidisciplinar, com membros de todas as áreas de negócio da empresa, um farmacêutico, um médico, uma enfermeira, um cara de TI, de integração, um cara de dados, para ter um squad multidisciplinar para fazer esse processo de transformação digital dentro do MATD. Tecnologia, né? Então muitas vezes a gente tem que vender bem mesmo, não TI por TI, né? É uma coisa que a gente discute muito, a gente ter a TI realmente como agregadora, trazendo benefício assistencial ou financeiro, não tem como fugir muito disso. Assumir o protagonismo, a gente sabe disso. Projeto, gente, até hoje, todas as empresas que eu passei, diversos segmentos, a TI tem que puxar isso um pouco, porque se deixar na mão do usuário, o negócio não sai muito bem. Então, tem uma cultura muito grande da TI ser
drivar e tocar os projetos. É uma discussão grande, maturidade de cada empresa, mas eu acho que deve ser a realidade da maioria aqui. Se a TI não encabece e puxa, a gente tem uma dificuldade de fazer as coisas acontecerem. Muitas vezes a gente acaba tropeçando, porque a gente puxa muita coisa também e acaba não entregando tudo que a gente promete. Então isso é fato, né? Mas é um desafio que eu vejo assim, todos os segmentos, logística, locadora, eu já passei na Unidas, B2B, né, no Pardinho, na parte de laboratorial, todas as vezes eram isso. A gente tem que puxar muito o carro ali, né, para que as coisas consigam acontecer no time e na cadência do negócio necessita. E uma coisa que a gente aprendeu muito foi o processo de instinto e cultura, né? Então a gente tinha uma ideia de levar um modelo Mater Dei de BH para todas as empresas do Brasil que fossem adquiridas. Não deu certo. Levamos, cada empresa estava num momento de maturidade, o médico, a formação acadêmica dele, ele trabalha num modelo diferente, o convênio local trabalha de forma diferente, então a gente teve que adequar muita coisa, igual documento eletrônico, coleta de informações, processos mesmo e tudo mais. Então foi um gargalo para os processos de transformação nossa. A gente teve que se adaptar mesmo aí em tempo de velocidade cruzeira ali, né, muito rapidamente, readequar, pivotar os projetos para a gente conseguir atender a necessidade específica, né? Tinha até um discurso, vocês vão, quando a gente foi muito para Salvador, tinha uma ideia assim, vocês vão, não é uma nova, como se diz, vocês não vão colonizar Salvador. Então o pessoal tinha uma ideia dessa, você vai levar um modelo aqui e vai implementar. A gente viu que não funcionava assim, a colonização desse modelo de replicação simplesmente não deu muito certo. Então foi um aprendizado muito grande nesses processos de M&A, né? De fazer rollout de MV em 10 empresas, nós fizemos 5 empresas em 6 meses. Por isso que eu sou careca, né, gente? Mas eu já era antes, tá? Brincadeira, mas assim, é uma coisa complexa. Então hoje, grandes apostas que a gente fez aí, né, junto com os parceiros aqui, coincidentemente são 3 parceiros aqui nossos, já atuais, né, no OHAM, na parte de interação medicamentosa, essa parte de farmácia, né? Então hoje a gente tem um ganho muito grande, a gente conseguiu reduzir realmente o número de farmacêuticos nas unidades. Então a gente tem um processo muito robusto, né, acreditado pela JCI, pelas acreditações todas. Questão do MEMED também, da prescrição digital, né, de medicamentos e exames, já integrando com as drogarias de Belo Horizonte principalmente. Então já viramos aí praticamente todos os estados, os 10 hospitais nossos, né, já integrando ali. Trouxe um benefício muito grande para o médico na jornada dele, o preenchimento do receituário, a integração, facilitou muito a vida deles, principalmente para as unidades novas que não tinham uma padronização de medicamentos, usavam outros medicamentos, tem uma cultura diferente, então isso facilitou muito a jornada deles. E o Anestec também, que trouxe uma grande aí, né, segurança do processo anestésicos, uma questão também financeira de comparação dos demais hospitais, como se fosse um DRG da anestesia, né, comparando a performance de cada unidade entre elas, mostrando qual unidade performa melhor que outra, o porquê daquilo, para a gente tomar as ações corretivas, né, em tempo ali de execução e conseguir botar todos os hospitais no mesmo padrão. O que é bom tanto para o hospital quanto para o operador, a gente ser cada vez mais competitivo e mostrar isso para os operadores. Então a gente usa isso também nesse ponto, né? Mostrando para os operadoras a eficiência do Mater Dei, a eficiência comparando com o DRG, com outros hospitais. Alguns convênios hoje até agora tem bonificação em cima do DRG, né? Comparação entre os hospitais. Você está atendendo o hospital de acordo com a sua capacidade lá do mercado brasileiro, você tem uma bonificação com isso. Então a Anestec provê isso, então isso aí foi uma grande sacada em nós. E como que a gente conseguiu fazer isso, né, gente? Coincidentemente, é um novo parceiro, um grande parceiro nosso aqui de muitos anos, que é a CM. A gente tinha um desafio muito grande de fazer todas essas integrações. Como que eu vou botar ali o know-how, a MEMED, o Anestec conversando com a Mater Dei, usando o MV? E eu não sou dono do código-fonte, a gente tem um time de projetos, mas a gente não consegue tanto nível de tabela, nível de detalhamento de APIs para poder desenhar isso tudo. Então era um desafio, né? Como nós vamos fazer tudo se falar aí? Aí fomos através da CM, né? Então os projetos, né, os 3 projetos seguiram através do CM Connect, né? A gente utiliza, inclusive, o CM Connect para outras integrações, então a gente tem outras APIs, né, desenvolvidas já pelo time de projetos interno nosso, rodando em cima do barramento da CM Connect. Então ele entregou para a gente as conexões praticamente prontas ali, né? Muitos pequenos ajustes mesmo. Então nós conseguimos colocar o projeto, tivemos um go-to-market muito reduzido, né? Botando os projetos para rodar de uma forma que não sobrecarregasse tanto também a TI, né? Porque senão o projeto de integração independesse exclusivamente da TI ou da MV. A gente sabe que o timing ali ia ser muito longo, ia demorar demais. Internamente a capacidade é reduzida e externamente com o MV também o roadmap, a questão das integrações demora um pouco, né? Então a visão, né, foi
a solução que a gente encontrou no mercado foi a CM. Então a CM veio aí aprover esse barramento e conseguir fazer essas integrações para a gente. E os benefícios, né? Igual eu já falei muito aqui, foi trazer para o paciente, para o médico, para a governança, para a diretoria do hospital, toda uma assistência já, né, com projetos muito importantes como a Nestec, a segurança assistencial, a questão do paciente, com a interação medicamentosa, né, o paciente usufrui daquilo que é mais inovador que tem hoje no mercado, o sistema de saúde, igual eu falei, interoperabilidade, ele parte da interoperabilidade, que é um desafio para todo mundo, já está endereçado, então a gente vai ter um momento que a gente vai ter que surfar mais nisso, mas é um momento assim, a gente já tem um determinado nível de maturidade, e a questão da gente conseguir oferecer ao paciente aquilo que tem de valor, né, na solução. Então, qual que é o desafio, né, gente? Como eu falei, é fazer as pequenas entregas. Eu acho que o ponto principal é ter as entregas mapeadas, mostrar o retorno do investimento para a diretoria, para o board, para as áreas de negócio. Dar esse primeiro passo, que eu acho que é um primeiro momento, né, de trazer a discussão para a mesa e trazer a solução já consolidada em outras unidades, mostrando que realmente o negócio funciona, que o investimento tem retorno. Então, acho que é um grande benefício aí já ter empresas e hospitais usando uma parte das ferramentas. Envolver toda a equipe, então a parte de treinamento e capacitação também, contando muito com o apoio dos parceiros aí, a gente conseguiu evoluir muito nisso, né, o treinamento local dos médicos, da anestesistas, do time, todos são treinamentos muito simples, então a ferramenta tem umas habilidades muito boas, então é realmente uma coisa muito simples de ser feita. Planejar a questão financeira, né? Então é um desafio, eu acho, para todo CIO, todo head de TI aí, a gente conseguir mostrar isso e conseguir planejar ao longo do tempo os investimentos necessários, né? Sair do modelo que a gente estava, considerando não o OPEX, mas um modelo ali, né, que é um investimento necessário a ser feito. E a consciência de que vai ter que pivotar em algum momento, né? Então o desafio existe, a gente sabe disso, que nunca de projeto de TI é 100% aderente ali à necessidade imediata. Então a gente tem que sempre convergir algum ponto, discutir, corrigir, e isso em tempo de projeto mesmo, né? E tratar isso da melhor forma que a gente consiga. A gente ainda tem, né, outras empresas do grupo, outras empresas aí, outras inovações que a gente trouxe. Então a gente trabalha com N outras e sempre muita coisa aí, outros projetos também, igual eu falei, Track, NPS, Dr. Tis, Neovero, muitos deles já usando o próprio barramento da CM. Então a gente desenvolveu muita coisa interna para se falar nos projetos, a gente implementou um CSC em cima do Saido e usando o barramento da CM aí como esse integrador de plataformas, né? Então a gente conversa com a CM e conversa com N outros sistemas, o próprio MV e N outros aí. Era isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Então era só isso que eu queria compartilhar, é isso, era esse momento que a gente está, né, mostrar que as soluções realmente agregam valor, mostrar que são financeiramente e tecnicamente viáveis e que a gente tem realmente um go-to-market acelerado usando o barramento com as integrações já prontas, né? Então, fico à disposição para dar um papo com quem quiser e trocar experiências aí, estou à disposição. Pergunta, alguém tem alguma pergunta? Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcelo. Essas outras soluções que vocês tinham, que você apresentou ali... Peraí, deixa eu pegar o microfone. Essas outras soluções que você colocou, tanto de anestesia, como a remédio, como a disposições, vocês não utilizavam essa solução antes em stand-by? A gente não usava. Na verdade, era tudo não automatizado, era tudo papel, então documentos eletrônicos dentro do MV. Então, na hora que entrou com a solução, já entrou toda integrada. Então, você não teve nenhum problema, por exemplo, de cadastro, de unificação de cadastro, esse tipo de coisa? Já nasceu integrado usando o barramento da CM. O desafio que eu falei era esse, a gente teria que construir todas as integrações, né, fazer os dipares, essa parte, o negócio todo foi feita, mas as APIs eram o desafio, né? Como que esses sistemas vão se falar? A gente saiu daquele modelo de banco a banco, que era muito comum no passado, né? Falar, beleza, me dá uma view aí, me dá uma query, me dá um acesso do banco, que eu vou gravar lá e tal. E saindo para um modelo mesmo de APIs, assim, né? Trazendo a governança de APIs, usando o barramento, usando a segurança, o reuso, né? Então a gente tem outras APIs, por exemplo, fazer login nas plataformas digitais, a gente utiliza também o barramento da CM. Então eu faço o login unificado, então o paciente tem a mesma jornada, o mesmo usuário e senha em todas as plataformas digitais do Mater Dei,
usando o CM. Entendi. As APIs todas ali do Anestec com o MV, as APIs do NoArm com o MV, as APIs do Memed com o MV, todas estão rodando em cima desse ferramenta da CM e foram entregues prontas. Entendi. É que quando a gente fez o projeto lá na Notre Dame, um dos problemas que nós tínhamos era essa parte dos cadastros, porque já eram soluções que já estavam implementadas, então você tinha seus próprios cadastros, e na hora que a gente foi pôr dentro da camada de interópio, o problema era conseguir unificar esses cadastros, não só do paciente, mas também padronizando os procedimentos. Não, sempre essa a gente parte para alguma coisa do tipo, né? Mas elas nasceram do zero no MTT, então. Entendi. Já usando os nossos dados mesmo, a nossa padronização. Entendi, obrigada. O desafio do Depara, né? Sempre de para é um desafio, né? Muito comum em outros segmentos aí, a gente também tem muitos de para, né? Então esse aí foi tudo em tempo de projeto. Pessoal, alguma pergunta mais para a gente avançar? Não? Marcelo, muito obrigado. Valeu, obrigado. Quem precisar, aí à tua disposição, gente.